sem água, sem vida, sem futuro. No entanto, uma série de desastres transformou esta terra inculta e sem vida em um planeta azul. Com montanhas cobertas de gelo, selvas exuberantes e cânions sinuosos. Uma história sendo escrita há 4 bilhões e meio de anos. E que começa com uma explosão. Maravilhas da natureza. A história do mundo. Há pouco mais de 4 bilhões e meio de anos, um acontecimento mudou para sempre o nosso mundo. Um planeta do tamanho de Marte colidiu contra o nosso, fundindo os dois. Essa colisão deu início ao movimento que acabaria mudando o nosso mundo, transformando-o de área desolada no planeta verdejante que conhecemos hoje. Todos os dias aprendemos coisas novas sobre o nosso planeta. E esse não é o tipo de geologia que pode ser examinado em laboratório. Para entendê-lo, é preciso um tipo especial de cientista, que vai ao extremo para conseguir respostas. Para desvendar a verdadeira história do mundo, é preciso vivê-la. E o que se descobriu foi que uma combinação de uma série de catástrofes e violentos cataclismos deu origem ao mundo como o conhecemos. Este tranquilo planeta azul foi forjado pelo Armagedon. 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra era um inferno vulcânico. Os gases desse caos formaram uma atmosfera primitiva. Hidrogênio combinado ao oxigênio criaram água, que acabou cobrindo o planeta. Mas no início, não havia terra nos vastos mares do planeta. Apenas água tingida de verde pelo vazamento de ferro do núcleo da Terra. Então, de onde veio a Terra? A resposta não está na superfície, mas nas profundezas do coração do planeta. O mundo como o conhecemos flutua sobre um mar de rocha derretida, o magma, que borbulha sob a crosta onde pisamos. Quando os dois mundos colidiram há 4 bilhões e meio de anos, eles se fundiram e formaram um planeta tão enorme que as pressões extremas derreteram o seu interior. O resultado foi lava, rocha que se derreteu ao ser submetida a temperaturas extremas. Essa é a essência que criou o mundo. Nos oceanos da Terra ainda jovem, cuja crosta tinha apenas 5 quilômetros de profundidade, a lava forçaria o seu caminho para cima através de pontos vulneráveis conhecidos como hotspots, espalhados por todo o planeta. E perto da costa do Havaí, o geólogo Lloyd French consegue vê-los ainda ativos. Ele está observando um processo que se repete há mais de 4 bilhões de anos. Vejam, é dessa maneira que as ilhas se formam. São rochas derretidas, não é uma lareira com lenha queimando. Na verdade, são rochas incandescentes. O magma líquido originário da fornalha mais abaixo força seu caminho através da crosta. E quando a lava atinge a água, ela se solidifica. É possível ver a formação de uma crosta no contato com a água. Começa com centímetros lentamente, são alguns metros e, de repente, há uma nova ilha relativamente desenvolvida.
À medida que a lava se acumula sobre a crosta recém-solidificada, mais terra se eleva do mar. E eis que surge uma ilha. Há 4 bilhões de anos, o nosso planeta era um mundo de ilhas vulcânicas erguendo-se num mar verde nocivo. Mas isso é só um lado da história. Transformar ilhas em continentes requer uma força ainda mais incontrolável que aquela da lava. A superfície do globo é composta por placas tectônicas, segmentos da crosta terrestre que se irradiam através de pontos vulneráveis no leito do oceano e migram sobre o magma no interior da Terra. Seus limites são marcados por uma enorme quantidade de atividade vulcânica, pois a colisão entre as placas lembra o apocalipse. Quando as placas entram em fricção, projetam a crosta para cima, formando gigantescas cadeias montanhosas, criando na Terra um verdadeiro inferno de atividade vulcânica. Essa atividade se chama deriva continental. E essa é a força que constrói o mundo. Por bilhões de anos, a deriva continental acumularia massas de terra cada vez maiores. Até que cerca de 1,8 bilhões de anos atrás, uma colisão gigantesca criou condições que revolucionariam a vida na Terra. O aventureiro Will Gadd foi ao Grand Canyon, onde o geólogo Carl Carlstrom lhe mostrará evidências desse evento. No interior do cânion há uma camada de rocha de mais de 2 bilhões de anos de idade. Uma evidência crucial na história da Terra, porque carrega todas as marcas características de uma colisão continental. Olha só isso, isso é fantástico. Veja as camadas e as faixas aqui. Essas aqui são rochas metamórficas. E o que são essas faixas aqui? Bom, imagine a força da colisão de 2 continentes. E dá para ver as evidências, elas correm por aqui. São essas faixas aqui. Isso são indícios de que essas rochas foram formadas por uma pressão tremenda durante uma colisão de placas tectônicas 1,8 bilhões de anos atrás. E estão entre as rochas mais antigas do Grand Canyon. Esta rocha marca o momento em que um continente foi criado. Cerca de 1,8 bilhões de anos atrás, um pequeno grupo de ilhas pré-históricas se interpôs no caminho da massa de terra gigante enquanto ela derivava pela crosta terrestre. Um dia, essa massa continental daria origem à América. Ela passou por sobre as ilhas, esmagando-as e retorcendo-as em um caldeirão de fogo que acabou por fundi-las e transformá-las em um único continente gigante. O primeiro supercontinente do mundo, Rodinia. O litoral da Rodinia serviu de berço para um salto espetacular da vida. Em suas águas rasas, organismos unicelulares combinados deram origem a algas primitivas, que converteriam luz do sol em oxigênio. E esse oxigênio criaria condições para o salto seguinte, a vida animal. A vida teve 1,5 bilhão de anos para prosperar. Mas outro desastre global espreitava e mataria quase todas as criaturas no planeta. 300 milhões de anos atrás, o mundo estava repleto de vida. Mas a vida é frágil. Não precisa muito para que ela seja extinta.
E uma cadeia de eventos iminentes quase provocou sua extinção. O aventureiro Will Gadd e o geólogo Matt Gand estão nos limites do Saara em busca de uma pista desse evento. Embora nos pareça enorme, em termos geológicos, o Saara é considerado pequeno. Quer mesmo essa rocha? Quero algo conclusivo. Isso porque a busca de Matt remonta a um tempo em que o Saara era muito, muito maior. Você achou? Peguei, Matt. Bem-vindo de volta. E ótimo. É? Era exatamente isso que eu queria. A pedra indica que este lugar abrigava um deserto cerca de 250 milhões de anos atrás. Mas há muito mais o que contar. Este deserto não era o Saara como o conhecemos hoje. Isto vem de um deserto bem mais antigo, de um ancestral do Saara. E eu até tenho um outro membro da família aqui. Esta rocha vem do Reino Unido. Da Inglaterra? Do norte da Inglaterra. E é do mesmíssimo deserto de onde veio esta rocha. As rochas do Saara e da Inglaterra vêm da mesma camada de arenito localizada entre os dois países. Apenas um tipo de evento criaria um deserto que se estende por dois continentes modernos. E esse evento está intimamente ligado à migração dos continentes pelo planeta. 300 milhões de anos atrás, uma colisão entre duas enormes massas continentais forçou a elevação do terreno, formando um gigantesco supercontinente, maior do que a Rodínia, chamado Pangeia, que significa toda a Terra. A colisão empurrou para cima uma cadeia de montanhas colossal, maior do que o Himalaia, que cortava todo o centro do supercontinente. Essas montanhas contribuiriam para a catástrofe que se abateria sobre o mundo. Sua extrema altitude afetou os padrões climáticos do enorme continente. Ao atingirem as encostas dessas terras altas, as nuvens vindas do oceano eram forçadas a se deslocar para o alto, criando a chamada base de nuvens. Incapazes de atingir o interior do continente, as nuvens passaram a acumular muita umidade até que a condensação inundasse a costa de chuva. E essa precipitação transformou o litoral em um paraíso exuberante. Mas como as montanhas impediam a chegada da chuva ao coração do continente, o centro da Pangeia se tornou um superdeserto. Ele tinha 10 vezes o tamanho do Saara e cobria 60% do terreno. Os vestígios desse superdeserto podem ser encontrados não só no Saara, mas por todo o planeta. O Grand Canyon, a maior maravilha natural dos Estados Unidos, guarda um segredo incrível de seu passado. E o geólogo Larry Coates vai encontrá-lo. O Grand Canyon é um dos poucos lugares na Terra que apresenta um talho natural nas camadas de rocha que nos permite observar seu passado geológico. À medida que descemos no Canyon, voltamos milhões e até bilhões de anos no passado. Aqui, Larry consegue visualizar que parte do Canyon é composta por grandes dunas formadas pelo vento. Quando as dunas de areia se formaram, grãos de areia foram soprados duna acima e desceram pelo outro lado.
E no decorrer de milênios, essa areia foi enterrada em profundidade suficiente para se transformar em pedra. Essas camadas são uma prova de que há 265 milhões de anos, o maior deserto do mundo cobria não apenas a África, mas também as Américas. Esse deserto coincidiu com a extinção mais devastadora da história do mundo. Perto de 90% da vida selvagem do planeta foi extinta. Cientistas ainda estão divididos sobre o que causou essa extinção. A teoria mais conhecida afirma que grandes erupções vulcânicas liberaram metano na atmosfera, envenenando o globo. Isso teria coincidido com um enorme aumento nas temperaturas de todo o planeta, originando o superdeserto da Pangeia e dizimando a maior parte dos seres vivos. Essa mudança climática tão profunda daria início ao próximo capítulo da vida. Mas os sobreviventes desse apocalipse estavam para vivenciar outra catástrofe que literalmente despedaçaria o mundo. Há 250 milhões de anos, o nosso mundo caminhava para a extinção. Era um planeta árido e quente, dominado por um supercontinente enorme e um deserto que cobria a maior parte da Terra. Mas tudo isso estava para mudar. No norte do Saara, o paleontólogo Matt Lamana tem explorado uma parte do deserto que conta uma história incrivelmente diferente. Esta é a base do dente de um peixe-serra. Ele é parente dos tubarões. E isto está encostado num pedaço de carapaça de tartaruga, aqui. Mas como é possível encontrar criaturas marinhas como estas em pleno deserto? Só há uma explicação plausível. Em algum momento em sua história, o Saara esteve submerso. Estamos no mundo marinho raso. Em um canal de maré, e a maré está subindo e baixando. Teria sido um paraíso tropical se comparado ao que é hoje. Mas esse paraíso guardava uma surpresa ainda maior. Enquanto escavava a área, a equipe de Matt encontrou os ossos de um dos maiores exemplares de dinossauro. Ele devia ter entre 24 e 27 metros de comprimento. E devia pesar entre 40 e 45 toneladas. Esta era a terra dos dinossauros. Um mundo sufocante, colossal, dominado por gigantes. E criaturas desse porte não sobreviveriam sem quantidades enormes de vegetação. Então, o que aconteceu ao mundo deserto da Pangeia para provocar tamanha mudança? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada nas profundezas da selva na América do Sul. Aqui, os geólogos Hans Kraus e Terry Aiken viajam até o coração da Venezuela em busca de pistas sobre o que teria posto fim ao supercontinente. Um dos lugares de mais difícil acesso do planeta. O destino deles é Ayante Tepui, a Montanha do Diabo, uma parede de pedra de 1,5 km de altura que carrega as cicatrizes de um evento cataclísmico. E eles encontram o que estão procurando em meio a uma paisagem de pináculos misteriosos e rochas fraturadas no topo da Ayante Tepui. Hans e Terry vieram até aqui para descobrir o que milhões de anos atrás pôde ter transformado um deserto num paraíso.
Pois para olhos treinados, milhares e milhares de fendas verticais podem revelar como esta paisagem foi criada. Chama a atenção os formatos quadrado e de diamante das torres que refletem um padrão de fraturas na rocha. Essas rachaduras na rocha foram causadas por um evento muitíssimo importante. Elas indicam o ponto em que a Pangeia, o continente gigantesco, se partiu. Mais uma vez, as placas tectônicas que migram pelo mundo estavam se movimentando, só que agora afastando-se umas das outras. Centímetro a centímetro, milênio a milênio, o antigo supercontinente se separou, dando origem a vários continentes, incluindo a América do Sul. O traumatismo singular sofrido por essa área esculpiu penhascos de tirar o fôlego, que formam um conjunto espetacular de cachoeiras, que caem em mais de 1,5 km do topo do Ayantepui nos últimos 70 milhões de anos. Estas são as Cataratas Angel. Mas Ayantepui não era o único lugar que estava se movimentando. À medida que o supercontinente se afastou, o terreno que viria a ser o Saara desabou. Permitindo que mares pré-históricos inundassem o deserto e criassem o Oceano Atlântico. Esse momento definiu o mundo moderno. No decorrer de milhões de anos, os continentes que conhecemos começariam a tomar forma, esculpindo as suas maravilhas naturais na paisagem. Ele criaria o Grand Canyon e daria forma ao continente americano. Há mais de 2 bilhões de anos, o leito rochoso do Grand Canyon foi moldado a fogo. Esmagado por forças monumentais, ele ajudou a moldar um continente. Curtido sob o calor escaldante do deserto que cobria o mundo. Mas ele seria inundado. Repetidamente no decorrer de sua história, o Grand Canyon ficou submerso sob os mares da Terra pré-histórica. Antigas criaturas marinhas, há muito extintas, sobreviveram como fósseis nas camadas geológicas das paredes do cânion, como evidências de mares há tempos desaparecidos. Há fósseis de pequenas criaturas marinhas, esponjas, bem parecidas com as encontradas nos oceanos hoje em dia. Há braquiópodes, uma espécie de marisco estriado. Essas camadas provam que 250 milhões de anos atrás o cânion estava sob a água, assim como esteve submerso mais recentemente. Pois 90 milhões de anos atrás, a América estava em movimento. Todo o meio oeste americano ficava sob um raso mar tropical. E o que transformou isso nas grandes planícies norte-americanas foi uma força capaz de mover montanhas. E à medida que migrava pelo mundo, a rota da placa norte-americana foi bloqueada pelo Pacífico.
As duas placas colidiram num choque de titãs, cuja conclusão não poderia ser outra. A colisão empurrou a Terra, criando uma falha enorme. E a planície do Colorado deslocou-se verticalmente 5 quilômetros para o alto. A elevação do terreno teria um efeito profundo nos mares que cobriam o continente. O mar continental escoou e abriu caminho para a Mesoamérica. E o continente à deriva se chocou contra a placa do Pacífico, dando origem às montanhas rochosas. Rios começaram a descer pelas encostas das montanhas. E o rio Colorado correu pela planície. Com o tempo, ele esculpiria um dos maiores monumentos no Planalto de Arenito, o Grand Canyon. Hoje o rio fica a 1,5 km abaixo da planície, mas para chegar lá ele realizou uma jornada épica através do tempo. Will Gadd e o geólogo Micah Jessop vão escalar um pináculo de 120 metros para descobrir qual foi a distância que o Colorado percorreu. Olha a cabeça! Cabeça! Nossa, isso foi ótimo. Boa rota, não é? Muito boa. Que vista, hein? Nada mal. O que Will e Micah observam não é um simples espaço vazio. O rio Colorado desgastou camada após camada de rochas vermelhas do platô. De seu ponto de vista, no topo de uma lasca minúscula das camadas ausentes, eles podem ver como a Terra foi carcomida, deixando-a exposta aos elementos. Exposta na rocha vermelha abaixo deles está toda a história da América. Estas camadas registram o mais famoso desastre de toda a história apocalíptica do planeta. Há 65 milhões de anos, um asteroide imenso atingiu a Terra. O impacto, combinado a um aumento na atividade vulcânica, deu início a um inverno nuclear que extinguiria os dinossauros. Nada com peso superior a 10 quilos sobreviveu. As criaturas mais aptas a sobreviver a essa catástrofe eram os mamíferos. Com o tempo, eles assumiriam distintas formas e tamanhos, espalhando-se por todo o planeta. Mas eles também precisariam sobreviver a várias provações. Nas profundezas do mar da Austrália estão as evidências de uma outra grande catástrofe. Uma catástrofe que afetaria profundamente o mundo. Uma equipe de mergulhadores arrisca a vida para encontrá-las. Muito bem. E o que eles trouxeram é uma coisa que não deveria existir. Rocha de Recife. Mas ela vem de um lugar profundo demais para a sobrevivência de um Recife. Só pode haver uma explicação. Em algum momento, o nível do mar deve ter estado bem mais abaixo do que está hoje. E que tipo de catástrofe poderia levar o nível do mar a baixar mais de 50 metros? E a resposta é uma era glacial. Bem-vindo ao Alasca. 12 mil anos atrás, o mundo estava envolto numa era glacial. Os polos se estenderam por todo o planeta, até um terço do mundo estar coberto em gelo.
Os vestígios dessa era glacial continuam visíveis ainda hoje, evidências de uma época em que as geleiras cobriam o mundo. Will Gadd está aqui com Peter Hausler, um especialista em gelo, para explorar um dos lugares mais perigosos do mundo, o fundo de uma geleira. Corda! Pronto. Lá vamos nós. Só tem um jeito de descer. É, cara. Uma geleira é composta de milhões de toneladas de gelo compactado que descem a montanha à razão de 30 centímetros por dia. Cerca de 3 milhões de anos atrás, atividades tectônicas somadas a mudanças diminutas na rotação da Terra em torno do Sol permitiu que geleiras como esta tomassem o mundo. À medida que as temperaturas globais caíram vertiginosamente, as frequentes nevascas começaram a se compactar, fundindo-se e formando uma grande massa de gelo. E a neve continuou caindo, expulsando molécula por molécula de ar até não haver mais nada. Só gelo sólido. O gelo começou a fluir sob o seu próprio peso. E milhões de geleiras desceram implacavelmente dos polos como uma lenta onda de maré engolindo o mundo. Tinha início a Era Glacial. O Alasca ainda contém geleiras que se formaram nessa era quando literalmente remoldaram o mundo. Essas geleiras aqui são capazes de ruir montanhas, de fazê-las em pedacinhos. Portanto, as rochas que estavam nas montanhas agora estão aqui embaixo, no meio da geleira. E aí a geleira age como uma esteira, arrastando a montanha, levando os sedimentos por este caminho até o oceano. E não houve apenas uma era glacial, houve dezenas. E cada uma durou milhares de anos. Acabamos de sair da última agora. Essa foi muito boa. É isso aí! O gelo nestas geleiras aprisionou a água dos oceanos, provocando uma baixa no nível dos oceanos em geral, que mudaria o mundo radicalmente. A era glacial teve um efeito marcante sobre a vida em todo o planeta. E Thomas Stiglitz, geofísico marinho, está procurando evidências disso na atualidade. Sua busca o trouxe a um litoral remoto no norte da Austrália, onde ele investiga um fenômeno muito particular. Estou tentando encontrar. Aqui está. Acho que achei. Eu vi essa coisa borbulhando e o que está saindo daqui é água doce. E é potável. Isto é um Monkey Hole. É um canal submarino que segue o curso de um rio antigo. Ou seja, é incrível, mas existe água doce fluindo sob o oceano. Como tal aberração da natureza pode existir? O fato de que os Monkey Holes são encontrados ao longo destes canais de rio revela que em algum momento, no passado geológico, o nível do mar deve ter estado baixo para poder formar esses canais, senão não estariam lá. 12 mil anos atrás, a era glacial provocou a queda do nível dos mares no mundo todo. Isso expôs o litoral da Austrália, criando rios que hoje levam água doce até o mar. Mas a era glacial não alterou apenas a Austrália. No leste do Saara, Matt Gant está explorando uma antiga rede de cavernas de 12 mil anos. E ele encontra a última coisa que se espera encontrar no deserto.
Imagens fantásticas de pessoas nadando numa savana exuberante. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Ver pinturas de pessoas nadando em um lago no meio do deserto do Saara e pinturas que datam de 12 mil anos. É incrível considerando que não há nada por ali por centenas de quilômetros. 12 mil anos atrás havia uma catarata aqui. Alimentando um oásis que cobria a maior parte do terreno. A última era glacial afetou o clima tão profundamente que o que antes era deserto tornou-se um paraíso verde e exuberante. A mudança climática foi uma oportunidade de ouro para o homem, e não só no Saara. No Alasca, a queda no nível do mar revelou uma ligação por terra até o Estreito de Bering, permitindo aos humanos acessarem a América. E o gelo moldaria o continente de várias maneiras. À medida que a era glacial chegou ao fim, o gelo aprisionado nas geleiras no topo do mundo começou a derreter. No oeste americano, enchentes relâmpago causadas pelas águas do degelo das geleiras desceriam pelas encostas das montanhas rochosas e percorreriam o Grand Canyon. A água do degelo carregou consigo penedos enormes que antes estavam presos às geleiras, e eles levantaram rochas do leito do rio, erodindo as paredes do cânion. Nascido do fogo da colisão continental, o Grand Canyon acabou sendo esculpido pelo gelo. O gelo é uma força incrivelmente destrutiva, mesmo não na forma de geleira. Até algo tão minúsculo quanto uma gotícula de água é capaz de penetrar nas fendas do cânion, e quando ela congela, pode provocar a queda de rochas na borda. No decorrer de milhões de anos, forças como esta deram forma ao mundo. E mesmo depois da última era glacial, elas continuam a desgastar cânions, criar vales profundos e reduzir montanhas a planícies. E elas ainda irão mudar o nosso mundo de maneira que só estamos começando a entender. As maravilhas da natureza estão em movimento constante. As suas grandiosas maravilhas são moldadas a todo instante por uma combinação de erosão climática e forças geológicas. A atividade tectônica que vem construindo continentes há 4 bilhões de anos continua a construir terras ainda hoje. E isso está bem visível no Alasca, que é uma das áreas vulcânicas mais ativas do planeta. Ele contém 41 vulcões ativos. O mais perigoso é Monte Augustine. E o vulcanólogo John Power veio aqui monitorar uma área que entrou em erupção recentemente. Esta parte do vulcão é 100 metros ou mais alta do que esta área aqui antes da erupção. Isto que está diante de nós veio de mais ou menos uns 10 quilômetros sob a superfície. As forças vulcânicas que dão forma ao nosso mundo continuam a deslocar novas terras para cima no Alasca com uma rapidez incrível. Este terreno onde estamos tem apenas uns 12 ou 13 meses de existência. Com certeza está entre os mais recentes que existem no Alasca. E sob o gelo, forças primitivas que têm construído a Terra nos últimos 4 bilhões de anos ainda estão irrompendo pela superfície. Contudo, mesmo enquanto novas terras se erguem, outras partes do mundo estão desaparecendo.
Entre os últimos 15 e 20 anos, as temperaturas no Alasca vêm subindo cada vez mais. E bem acima do vale do Rio Nique, no sul do Alasca, os seus efeitos aparecem mais abaixo, no leito do vale. Certa vez, todo este vale já esteve coberto por uma geleira. Hoje, onde antes havia gelo, árvores cobrem o chão do vale, forçando a geleira de volta para as montanhas. A vida como a conhecemos está deixando a sua marca por todo o planeta. Mas o que o futuro reserva para o nosso mundo? Daqui a 200 milhões de anos, a deriva continental vai reunir toda a Terra novamente e criar outro supercontinente gigantesco. Pangeia Última. Será tão enorme que um superdeserto gigantesco novamente ficará em seu coração. Quem sabe se a humanidade ainda estará presente para vê-lo? Os dinossauros dominaram o mundo durante 150 milhões de anos. O Homo sapiens só existe há cerca de 200 mil anos. Já alteramos mais radicalmente do que qualquer outra criatura na história da Terra. Mas em termos geológicos somos apenas um pontinho no tempo. 4 bilhões e meio de anos de história nos ensinaram que as forças que criaram as maravilhas naturais de que desfrutamos hoje criarão paisagens ainda familiar. Durante os últimos 22 anos, o ônibus espacial completou mais de 100 viagens ao espaço. É uma máquina de uma complexidade incrível e que obteve um sucesso igualmente incrível. Ela opera no limite da capacidade tecnológica. A exploração do espaço pelo homem parece bem rotineira, mas trazer uma tripulação de volta à Terra com segurança é sempre um desafio perigoso e complexo. Ao penetrar na atmosfera a uma velocidade 25 vezes superior à do som, o atrito com o ar eleva a temperatura do ônibus espacial a cerca de 1.500 graus centígrados. Somos nós que estamos brilhando assim? Somos sim. Há milhares de coisas que podem falhar, causando uma catástrofe. E no dia 1º de fevereiro de 2003, isso aconteceu. Voltando para casa, desafiando a atmosfera. Centro Espacial Kennedy, Cabo Canaveral, Flórida, 16 de janeiro de 2003. Na plataforma de lançamento número 39A, o Columbia, primeiro ônibus espacial a visitar o espaço, aguarda seu 28º lançamento. 7 astronautas treinaram durante meses para este dia. Ansiosos para dar início à sua missão espacial, verdadeira maratona de pesquisa científica no espaço, a tripulação está pronta para partir, liderada pelo comandante Rick Husband. Muitíssimo obrigado. Bom dia, Jeff. Boa sorte, que Deus os proteja. Sequência automática de partida autorizada. Os computadores de bordo do Columbia passam a ter controle primário sobre todas as funções críticas do veículo. 10, 9, 8, 7. Autorizada a partida do motor principal. 5, 4, 3, 2, 1. Ignição positiva dos foguetes auxiliares. E o Columbia decola. Às 10h39 da manhã, o Columbia e sua tripulação rasgam o céu azul claro do amanhecer. O Columbia está virando para atingir o azimuth correto de 39 graus de inclinação em órbita. Em apenas 8 minutos e meio, o Columbia queima quase 2 milhões de quilos de combustível e atinge a sua órbita a cerca de 300 quilômetros acima da superfície da Terra. A bordo estão o comandante Rick Husband, o piloto Willie McCool e os especialistas em missões espaciais Dave Brown, Kalpana Chawla e Laura Clark. Estão também fazendo parte da missão o comandante da carga Mike Anderson e o especialista em cargas espaciais Alain Vermont, da Agência Espacial Israelense.
Durante as 2 semanas seguintes, eles trabalharam 24 horas por dia em 2 turnos que se alternavam. Conduziram um número recorde de 80 experiências, todas dedicadas à pesquisa nas ciências físicas, biológicas e espaciais. A missão foi um tremendo sucesso. No dia 1º de fevereiro pela manhã, chega a hora de trazer o Columbia e sua tripulação de volta para casa. Quando o ônibus estava sobrevoando o Oceano Índico, a equipe de controle da missão, que fica em Houston, autoriza a reentrada. O Columbia inicia sua queda livre e controlada para retornar à Terra, lançando-se em direção ao planeta a quase 30 mil quilômetros por hora. Quando atinge a atmosfera densa da Terra, o ônibus é cercado por um envoltório de gás que se queima a uma temperatura equivalente a 1/3 da existente na superfície do Sol. Nada sugeria que, dentro de poucos minutos, essa poderosa força da natureza daria término às vidas das 7 pessoas que estavam a bordo. É fantástico. Está ficando muito brilhante lá fora. Você não ia querer estar lá agora. O Columbia chega até a linha da costa da Califórnia. Tudo parece normal. Olha ele lá! There's 7 people in that thing. O pouso no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, ocorreria em menos de 25 minutos. Como foi a coisa? Câmbio? E foi aí que algo deu errado. As testemunhas viram o que pareciam destroços caírem do ônibus. O controle da missão desconhecia qualquer problema, mas alguns minutos depois eles começam a estranhar certas leituras de temperatura vindas de sensores colocados no trem de pouso esquerdo da nave. Eles entraram em contato com o comandante Rick Husband. Columbia, aqui é Houston. Estamos vendo suas mensagens de pressão dos pneus, mas não copiamos sua última. Positivo. E aí, silêncio. Havia acontecido o inimaginável. O Columbia desintegrou-se no céu sobre o Texas. Não houve sobreviventes. Para um país que já estava emocionalmente perturbado pelas ameaças de terrorismo e uma possível guerra contra o Iraque, a perda do Columbia e seus 7 tripulantes foi um golpe devastador. O senador Bill Nelson, eleito pela Flórida, é membro da Comissão de Comércio, Ciência e Transporte do Senado norte-americano. Ele já foi astronauta do ônibus espacial. Os eventos de 1º de fevereiro trouxeram tristes memórias a ele. Eu me sinto totalmente desamparado. Me lembra de como eu me sentia há quase que exatamente 17 anos, quando vimos as imagens da explosão do Challenger, que ocorreu apenas 10 dias depois de eu ter retornado à Terra. Eu vi aquilo tudo cair sem qualquer possibilidade de recurso no Oceano Atlântico. Desta vez, 17 anos depois, estamos vendo os pedaços do Columbia caírem inapelavelmente na Terra. Imediatamente após a tragédia, os investigadores começam a varrer milhares de quilômetros quadrados que ficam sob a rota final do Columbia. Eles esperam que os destroços que caíram ao solo numa chuva de metal aquecido possam fornecer pistas. Mas encontrar respostas pode levar meses. As primeiras indicações são de que as brutais condições da reentrada tiveram um papel relevante no desastre. A entrada é um problema muito complexo, porque ela envolve a retirada de um veículo que está em órbita a mais de 7.800 metros por segundo e basicamente fazê-lo parar no solo. A possibilidade de uma catástrofe durante a reentrada preocupa os engenheiros e cientistas desde os primórdios das viagens espaciais. No início dos anos 70, quando os últimos astronautas das missões Apollo caíam em segurança através da atmosfera, cercados por chamas, parecia que as dificuldades haviam sido superadas.
O homem havia conquistado a Lua e os engenheiros da NASA começaram a perguntar: o que vamos fazer agora? A resposta a essa pergunta foi a construção de um veículo espacial reutilizável, que pudesse atender a uma larga gama de usuários, dos operadores comerciais de satélites aos cientistas, passando pelos militares, e que pudesse ainda aguentar repetidamente as condições cruéis da reentrada. Queríamos construir um veículo muito eficaz que pudesse levar uma boa carga ao espaço e fazer isso muitas vezes, criando uma rotina. Era isso que tínhamos em mente quando projetamos o ônibus espacial. Em 1981, depois de quase uma década de discussões políticas e superadas as dificuldades de projeto, a NASA terminou de montar o primeiro ônibus espacial. O ônibus espacial tem um porte semelhante ao de um jato comercial DC-9 e comporta tripulações de até 10 astronautas e cientistas em viagens de ida e volta ao espaço. Seu compartimento de carga é capaz de transportar cerca de 30 toneladas e tem espaço suficiente para carregar satélites para a condução de experiências científicas e serve ainda como plataforma para a construção da Estação Espacial Internacional. Mas para garantir o retorno seguro da carga e da tripulação, o ônibus não pode simplesmente deixar sua órbita e cair no oceano, como faziam as cápsulas Apollo que o antecederam. Uma vez dentro da atmosfera, ele deve planar por milhares de quilômetros e pousar numa pista normal. Sua sustentação é fornecida pelas asas em delta, capazes de resistir a velocidades hipersônicas. Na primavera de 1981, o protótipo passou com louvor pelo teste final. É necessária muita potência para levar um veículo que pesa mais de 2.000 toneladas a uma altitude de 360 quilômetros. Para colocar qualquer coisa em órbita, você tem de fazer duas coisas: chegar a centenas de quilômetros acima da superfície da Terra e depois atingir uma velocidade suficiente para permanecer em órbita, ao invés de cair de volta na Terra. A quantidade de energia contida no ônibus espacial completamente abastecido é semelhante à liberada por uma pequena explosão atômica. A cada lançamento pode-se sentir a potência bruta, é acachapante e, claro, a gente fica ali sentado, rezando para que nada dê errado, porque administrar toda aquela potência exige muito da tecnologia disponível. São necessárias 2.000 toneladas de combustível de foguete para empurrar o ônibus até sua órbita e para que ele atinja a velocidade necessária para contrabalançar a poderosa força da gravidade da Terra. Para permanecer em órbita, você tem de estar a quase 29.000 quilômetros por hora. Significa percorrer uns 8 quilômetros a cada segundo. Depois que atinge a órbita, não há nada que reduza a sua velocidade. Aí se desligam os motores e você perde seu peso, não sente mais a gravidade. Não há mais qualquer aceleração. Você permanece a uma velocidade constante dando voltas em torno da Terra. Mas para voltar para casa, o ônibus tem de reduzir quase toda essa velocidade e tem de fazer isso sem usar potência própria. Toda aquela velocidade e energia tem de ser gastas pelo atrito com o ar da atmosfera, o chamado arrasto aerodinâmico. É a única maneira de perder a velocidade. Se você estiver numa canoa e colocar a lâmina do remo em posição perpendicular ao casco da canoa, isso reduz a velocidade do bote e a isso se chama de arrasto. A diferença é que o ônibus está se deslocando pela atmosfera a 25 vezes a velocidade do som. Bater em moléculas de ar a uma velocidade dessas cria um atrito tremendo e forma gases superaquecidos. Durante a reentrada, você está atravessando a atmosfera a milhares de metros por segundo. Você está a uma velocidade hipersônica. O gás fora do ônibus está a milhares de graus. É como se o ônibus estivesse sendo aquecido por um maçarico.
Para a tripulação dentro da nave que brilha, o show de luzes é fascinante. Nós é que estamos brilhando desse jeito? Que coisa! Isso é espetacular. A visão pode ser espetacular, mas o ar superaquecido, cuja temperatura chega a 1.500 graus, pode ser fatal. No dia 1º de fevereiro de 2003, os 7 astronautas que estavam a bordo do ônibus espacial Columbia perderam suas vidas quando retornavam à Terra. Essa foi a primeira tragédia enfrentada pela NASA durante um procedimento de reentrada. Conduzir um veículo sem motor, que se desloca a 8 km por segundo, para fora de órbita e levá-lo até uma pista de pouso pré-determinada do outro lado do mundo, não tem nada de rotineiro. As antigas cápsulas Mercury, Gemini e Apollo eram equipadas com paraquedas. Podiam aterrissar em qualquer ponto do oceano e por isso o alvo delas era enorme. Já com o ônibus, ou você pousa numa pista e tem que ser uma pista bem longa, por isso você só pode pousar num número limitado de pistas em todo o mundo ou vai se dar mal. Para voltar para casa, o ônibus utiliza a força da gravidade para conduzi-lo até a atmosfera. Mas para deixar a sua órbita e começar sua descida em direção à Terra, o ônibus ainda precisa perder velocidade, mas não muita. Para alterarmos nossa órbita o suficiente para que a parte mais baixa da órbita intercepte a atmosfera, temos que reduzir a velocidade por apenas umas poucas centenas de metros por segundo. É só um pequeno percentual e é uma alteração bem pequena em termos de energia total, mas é o que muda tudo, porque uma vez que a órbita intercepte a atmosfera, você começa a esbarrar numa porção de moléculas de ar, que criam muito atrito e fazem você perder velocidade rapidinho. Antes de voltar à atmosfera, a tripulação coloca a nave de cabeça para baixo e vira a traseira para frente. E aí começam a ser disparados os foguetes de manobra do ônibus em órbita. O empuxo de quase 3.000 quilos de cada motor faz com que, em poucos minutos, a nave saia de órbita. E ela começa a descer. Se o procedimento foi iniciado, não há como voltar atrás. Essa trajetória de queda livre é o que chamamos de primeira parte da saída de órbita. Você ainda está sem peso, mas está se aproximando da Terra e durante essa fase tem de orientar corretamente o ônibus para que quando comece a penetrar mais na atmosfera, possa voar. Decidir quando e onde ligar os motores para sair de órbita é algo que demanda muita perícia, pois quando o ônibus atingir a atmosfera, ele deve estar dentro de um corredor estreito que o conduzirá em rumo direto até a pista de pouso. Além de a pista estar à frente do veículo, o procedimento todo deve ser iniciado no instante correto, porque você não pode estar muito longe nem muito perto da pista de pouso. Se o ônibus penetra na atmosfera muito perto da pista de pouso, o forte ângulo de entrada necessário para conduzi-lo à pista causará um aquecimento rápido demais, devido ao atrito. Ele se desintegraria. Se ele penetra na atmosfera num ângulo muito pequeno, as asas começam a gerar sustentação. Nesse caso, o ônibus resvalaria de novo para fora da atmosfera, assim como uma pedra chata que se joga sobre a água de um lago. Para cair num rumo preciso, o piloto automático guia o ônibus usando 38 pequenos foguetes, que formam o chamado sistema de controle por reação. Eles ficam no nariz e na cauda da nave e disparam jatos curtos em qualquer direção que for necessária. Precisa-se de apenas 12 quilos de empuxo para manobrar o veículo. Parece pouco, mas não há atrito no espaço para impedir que o ônibus se desloque, por isso um foguete de 12 quilos é suficiente. Os engenheiros projetam cada reentrada para que o veículo atinja a atmosfera a menos de 8.000 quilômetros do local de pouso. Mas manter uma trajetória precisa enquanto se cai para a Terra é apenas parte do desafio da reentrada. O ônibus deve perder quase toda a sua velocidade e deve fazer isso seguindo uma razão precisa.
Se você tem um planador enorme que plana pouco melhor do que um tijolo, que é mais ou menos o caso do ônibus, e você mira bem de frente para a pista de pouso e tem uma altitude apenas suficiente para trocar pela energia necessária para chegar à pista, a sua margem de erro é mínima. O ônibus sem motor precisa gerar sustentação suficiente sob suas asas para planar por cerca de 8.000 quilômetros até o local do pouso. Ao mesmo tempo, ele tem de gerar arrasto suficiente para reduzir sua velocidade de Mach de 25 para umas poucas centenas de quilômetros por hora, sem se aquecer demais em decorrência do atrito. Usando dados obtidos em testes em túnel de vento, os engenheiros chegaram à conclusão que para manter esse equilíbrio delicado, o nariz do ônibus precisa estar para cima, no ângulo de 40 graus, quando ele penetra na atmosfera. Você tem de manter esse equilíbrio o tempo todo. Você altera ligeiramente o ângulo de ataque de 40 graus, fazendo-o variar mais ou menos 3 graus. É muito difícil atingir todos esses objetivos, manter a trajetória ao mesmo tempo em que se mantém o atrito e o aquecimento máximo dos níveis desejados. Com um ângulo de 40 graus na reentrada, o ônibus entra na atmosfera de barriga. Logo depois, ele é envolvido por um cobertor de fogo. O que acontece é que você vem tão depressa que se forma uma onda de choque. É como uma marola que se forma na proa de um navio, mas amplificada umas 10.000 vezes. As moléculas de ar são espremidas umas contra as outras, cada vez mais perto, e o ar fica cada vez mais denso, até que elas não conseguem mais sair do caminho. O calor gerado por todo esse atrito arrebenta as moléculas de ar. Tudo o que sobra são partículas carregadas chamadas de plasma, que envolvem a nave. Em certas áreas da superfície, a temperatura chega a quase 1.500 graus. Mas a onda de choque em si, que flui a menos de 1 metro do ônibus, é muito mais quente. É a mesma temperatura da superfície do Sol. Para quem a assiste, é uma experiência visual espetacular. Ver essa onda de choque e perceber essa incrível quantidade de energia que o cerca. E você está sentado dentro desse meteorito que atravessa a atmosfera e chega à Terra. Para um veículo cuja estrutura básica é feita de liga de alumínio, parecida com as usadas em aviões, a exposição a esse nível de calor seria catastrófica. O alumínio começa a se derreter a algumas centenas de graus apenas. Acima de 540 graus, ele se mantém derretido. Para proteger a nave e sua tripulação, os engenheiros tiveram de inventar uma maneira para isolar a estrutura desse calor mortal. Não queremos que todo esse calor seja conduzido para a estrutura, mas irradiá-lo para fora novamente. Rejeitar o calor, mantê-lo à distância do veículo. E isso requer um sistema de proteção térmica capaz de resistir a temperaturas de até 1.500 graus. No caso do ônibus espacial, esse material deve ser reutilizável, uma coisa que não havia ocorrido antes. Nos primeiros anos do programa espacial norte-americano, as cápsulas Mercury, Gemini e Apollo eram cobertas por um produto à base de carbono e plástico chamado de ablativo. Sob calor intenso, esse material ablativo queima e forma gases. Nesse processo de evaporação, os gases se espalham pela atmosfera, afastando-se da cápsula, carregando consigo o calor da reentrada. Embora seja eficaz, o material ablativo só pode ser usado uma única vez e é também muito pesado. É claro que você vai querer colocar o máximo de carga útil em órbita da Terra, e cada quilo que você acaba colocando no escudo térmico significa 1 quilo a menos na carga útil levada ao espaço. Por isso, quanto mais leve, melhor para todos. A solução no caso do ônibus espacial norte-americano são telhas de cerâmica, placas feitas de fibras de silício extraídas de uma areia que só é encontrada no Brasil. As fibras de silício são misturadas com água e outros materiais e tomam a forma de blocos. Depois que o excesso de água é retirado, faz-se a liga da mistura por um processo que utiliza calor.
O resultado é um material poroso, cerâmico, composto pelas fibras de silício, que são leves e resistentes ao calor e cheio de bolhas de ar. Do grande bloco são cortadas placas e cada uma é usinada até chegar a um tamanho e formato próprio, que depende do local da nave que ela vai proteger. Cada peça é então cozida em forno a 1260 graus. As placas dissipam calor com tanta eficácia que se pode pegá-las com as mãos, segundos após saírem do forno. As placas destinadas a protegerem a barriga do ônibus espacial do calor da reentrada são ainda revestidas na face e nos lados, com um líquido preto que se vitrifica. O preto irradia o calor com eficácia e o revestimento em si evita que as partículas de plasma adiram à superfície da placa. Mas as placas se danificam com facilidade. No total, são necessárias mais de 20 mil placas para proteger toda a nave. Cada placa é colada à mão sobre a superfície do ônibus espacial com uma cola à base de borracha. Essas placas pretas são capazes de proteger a nave em temperaturas que chegam a atingir 1260 graus. Mas algumas áreas ficam ainda mais quentes. O ônibus espacial se move para frente, por isso suas seções dianteiras são as primeiras a encontrar o ar e se aquecem mais do que qualquer outra parte da nave. E essas seções são a ponta do nariz e o bordo de ataque das asas. A temperatura nessas áreas chega a quase 1650 graus centígrados. Placas de cerâmica expostas a uma temperatura dessas simplesmente se desintegram. Por isso, os engenheiros desenvolveram um material composto que não é poroso chamado de carbono-carbono reforçado, ou RCC. Essas peças fáceis de identificar por sua cor cinza são maiores e mais fortes e podem resistir a temperaturas muito mais altas do que as placas pretas. O ponto negativo é que elas são muito mais pesadas e não faria sentido cobrir a nave toda, pois ela não sairia do chão. Por isso, seu uso é restrito às partes que ficam mais quentes durante a reentrada. Painéis curvos de RCC são encaixados em locais como o bordo de ataque das asas. Fitas de vedação chamadas de T-seals são usadas para preencher os espaços entre os painéis. Atrás dos painéis fica o material de isolamento, a última barreira usada para evitar que o calor atinja a asa, que é de alumínio. Esse sistema de proteção térmica é exigido ao máximo assim que o ônibus espacial penetra na atmosfera. O atrito e o calor chegam aos seus pontos máximos durante a queda da nave, de uma altitude de 120 mil metros para 60 mil metros. É também nesse trajeto que o ônibus deixa de ser uma nave espacial e assume o comportamento de um avião convencional. Na medida em que o ar se torna mais denso, os flaps das asas e o leme começam a atuar. Usando o ar para manobrar como um avião, o ônibus espacial consegue perder mais velocidade. Ele inicia uma série de manobras chamadas de curvas em S. Com o nariz para cima, ainda num ângulo de 40 graus, o ônibus espacial faz uma curva forte para um lado. A sustentação do ar sob as asas delta leva o ônibus a centenas de quilômetros para fora de sua direção de voo. As curvas em S gastam energia porque você está voando uma distância maior para chegar à pista de pouso. Está trocando energia pela distância para chegar à pista. E se voa uma distância maior, se livra do excesso de energia. Com muito prazer. Usando uma combinação de asas, leme e o sistema de controle por reação, o ônibus continua a fazer essas curvas, virando à esquerda e à direita da linha que o levará ao centro da pista de pouso. Realizar essas manobras a velocidades hipersônicas ao mesmo tempo em que se mantém um rumo preciso exige muita atenção e ajustes constantes. Num mundo perfeito, o fluxo de ar seria igual sobre as duas asas, mas no mundo real ele nunca o é. Há sempre leves perturbações causadas por uma placa mais áspera ou por uma perturbação da atmosfera e acaba tendo uma pequena diferença. 15 a 19 rajadas. Essas diferenças podem afetar a capacidade do ônibus de manter o rumo certo. O ônibus conta com o auxílio de computadores sofisticados para corrigir qualquer distúrbio. Eles calculam o arrasto, a velocidade,
o ângulo de ataque e a altitude 40 vezes por segundo. Se o ônibus se desviar da rota, mesmo que ligeiramente, o sistema ajusta os flaps ou dispara os jatos de controle por reação para manter o curso. Quando o ônibus se aproxima do local de pouso e sua velocidade passa a ser menor do que a do som, o ângulo de ataque de 40 graus é reduzido consideravelmente, mas a administração da energia continua a ser crítica. Você está na rota e o equilíbrio de energia está correto. Ainda falta 1 minuto e tudo parece perfeito. Os engenheiros e os pesquisadores se valem mais uma vez de testes em túnel de vento para determinar o ângulo de ataque correto para o pouso. Eles descobriram que se o ângulo de ataque do ônibus é reduzido para 0 grau, o ângulo utilizado pelos aviões comerciais, o fluxo de ar não cria o arrasto necessário. O ônibus pousaria com velocidade excessiva, ou ele voaria por sobre a pista toda, ou destruiria seu trem de pouso quando tocasse o solo. Mas se o nariz do ônibus está apontado para cima, num ângulo de 14 graus, quando ele reduz sua velocidade hipersônica, o equilíbrio entre a sustentação e o arrasto o levará com segurança até a pista. Dado que o veículo não tem um motor ativo, ele não pode abortar um pouso nem ser dirigido para outra pista. Ele só tem uma chance para acertar. A 90 km da pista, um dos pilotos assume o comando, que estava com o computador. A nossa experiência de muitos anos mostra que o computador pode realmente controlar as velocidades hipersônicas com mais precisão do que um piloto faria. Já que a altitude é menor, ocorre o oposto. Um piloto executa melhor as manobras de aproximação final. Em menos de 1 hora, a partir do momento do disparo dos foguetes que o tiram de órbita, o ônibus espacial e sua tripulação dão meia volta ao mundo. Ele teve sua velocidade reduzida de 25 vezes a velocidade do som para poucas centenas de quilômetros por hora e pousa com precisão no local pré-determinado. É uma cena que já foi repetida 111 vezes desde 1981. Mas quando o ônibus espacial Columbia fazia essa viagem costumeira, no dia 1º de fevereiro de 2003, alguma coisa terrível ocorreu em algum ponto de sua rota. Durante a reentrada, a tripulação do ônibus espacial é lançada através da atmosfera a 8 km por segundo, cercada por um cobertor de fogo. Chegar em segurança à pista de pouso parece uma tarefa impossível. Tudo que se relaciona com viagens espaciais exige muito esforço. Cada detalhe tem de estar absolutamente correto. Estamos tentando dominar um ambiente extremamente hostil que não perdoa qualquer tipo de erro. Mas nunca se havia perdido um ônibus espacial durante a reentrada, até a manhã do dia 1º de fevereiro de 2003. O Columbia e os 7 astronautas que estavam a bordo mergulhavam para o local de pouso no Centro Espacial Kennedy, no estado da Flórida. Mas por volta das 9 horas da manhã, horário da costa leste dos Estados Unidos, ocorreu um desastre. O Columbia, que foi o primeiro ônibus espacial da NASA a voar no espaço, despedaçou-se no céu do Texas, viajando a mais de 20.000 km por hora. Milhares de pesquisadores varreram a região sudoeste dos Estados Unidos à procura de destroços. Enquanto isso, os empregados da NASA reconstruíam meticulosamente cada momento da missão da Columbia. Uma pista encontrada durante a análise do lançamento do ônibus espacial, ocorrido 2 semanas antes, no dia 16 de janeiro. As imagens de vídeo mostram que 82 segundos depois da decolagem, uma peça de espuma, com um comprimento de 61 centímetros e uma largura de 38 centímetros, caiu do tanque de combustível externo. Essa peça bateu na parte inferior esquerda do Columbia. Ela parece ter atingido os painéis de RCC do bordo de ataque da asa, os painéis que protegem a estrutura de alumínio da nave do intenso calor da reentrada. Os engenheiros tomaram conhecimento de que essa peça havia atingido o ônibus espacial no dia seguinte ao do lançamento, mas era comum a queda de peças de espuma do tanque externo de combustível durante o lançamento.
Mas isso nunca causou danos de monta e nada fazia crer que fosse diferente dessa vez. O tanque externo tem um comprimento de 47 metros e contém mais de 680 toneladas de combustível super resfriado. O exterior do tanque é coberto por uma espuma cor laranja que ajuda a manter baixa temperatura. Às vezes aparecem bolhas sob a espuma, depois que ela é aplicada. São bolhas cheias de ar úmido. Durante o lançamento, quando aumentam a velocidade e a altitude do ônibus espacial, as temperaturas variam bastante ao longo do exterior do tanque. As bolhas presas na espuma se expandem, rompendo a espuma que cai. Os investigadores talvez nunca consigam descobrir até que ponto o pedaço de espuma contribuiu para a perda do Columbia. Mas uma coisa é certa. O sistema de proteção térmica da asa esquerda do ônibus espacial foi danificado de maneira crítica antes da reentrada. As imagens de radar tomadas por satélites no dia seguinte ao do lançamento dão apoio a essa teoria. Depois de uma manobra rotineira executada pelo Columbia, os satélites detectam uma ocorrência pouco usual. Um objeto mais ou menos do tamanho de um caderno flutuando e se afastando da nave. Os investigadores acham que esse objeto pode ter sido um pedaço da asa esquerda do Columbia, uma peça danificada na véspera pelo pedaço de espuma que se soltou. Naquele momento, ninguém deu maior importância às possíveis consequências do que se via nas imagens de radar. Se tivesse sido de fato um pedaço do ônibus, o Columbia retornaria à atmosfera com um buraco na sua asa esquerda, sem que sua tripulação se desse conta disso. Quem está dentro de um ônibus espacial pode ver certas partes da nave, mas não pode ver outras. Se você tem um braço manipulador a bordo, equipado com uma câmera de vídeo, pode ver partes do ônibus que não são visíveis de dentro da cabine. Como nessa missão não estavam previstos passeios no espaço, o braço manipulador que poderia ser usado para a inspeção de danos não estava a bordo do Columbia. No sábado, dia 1º de fevereiro, o controle da missão se prepara para trazer a tripulação de volta. Às 8h15 da manhã, começam a serem disparados os foguetes do sistema de controle por reação. 2 minutos e 38 segundos depois, o ônibus espacial inicia sua queda livre, controlada, em direção à Terra. Com o veículo viajando a cerca de 29 km por hora, o computador de bordo dirige o veículo para o corredor estreito que o levaria à pista de pouso. O nariz da nave ainda está levantado, no ângulo de 40 graus. Ao sobrevoar o Havaí, a 120 mil metros de altitude, o ônibus espacial penetra na atmosfera e começa a se aquecer. Dentro do Columbia, a reentrada parece estar ocorrendo como prevista. Os 4 tripulantes que estão sentados na cabine de pilotagem ficam maravilhados com o show de luzes. É fantástico, está ficando muito brilhante lá fora. É. Mas o problema já começa a ocorrer lá fora. Às 8 horas 48 minutos e 39 segundos, a leitura de sensores colocados atrás de um dos painéis de RCC da asa esquerda indica um aquecimento anormal. Mas essa leitura só é registrada no gravador de dados do computador de bordo do Columbia. Ninguém sabia desse aumento de temperatura até que o gravador foi recuperado num morro no Texas, muitas semanas depois. O aumento de temperatura é consistente com a entrada de plasma por uma abertura na asa esquerda do ônibus espacial. Ao se aproximar da linha da costa da Califórnia, o Columbia inicia uma série programada de curvas em S para perder mais velocidade. A nave está agora no ponto máximo de aquecimento e a brecha na sua asa deve estar se expandindo. No controle da missão, os computadores detectam um acréscimo mínimo de temperatura na linha de óleo de freio do trem de pouso principal esquerdo. Mas a variação é muito pequena para sugerir que ocorreria um desastre. Quando o ônibus espacial sobrevoa os céus da região oeste dos Estados Unidos, algumas testemunhas presenciam uma visão horrível. Há destroços em chamas se soltando da nave. Olha aqueles pedaços caindo dele.
Que diabo é aquilo? Eu não sei. Os 7 astronautas a bordo provavelmente não estavam sabendo que o ônibus espacial estava se desintegrando. Com o plasma continuando a penetrar, é provável que a estrutura de alumínio da asa tenha começado a empenar. Devido a uma fenda nos painéis de RCC do bordo de ataque, os gases quentes penetraram no interior da asa e derreteram a asa de dentro para fora. A asa começa a perder seu formato aerodinâmico. As placas e outros materiais se soltam. Ainda assim, os jatos do sistema de controle mantêm o Columbia na rota. Sobre o estado do Novo México, o veículo vira para a esquerda, como planejado. A essa altura, o plasma chega ao poço da roda do trem de pouso esquerdo. A pressão do pneu do Columbia vai a 0. Os alarmes começam a soar. O controle da missão entra em contato com o comandante Rick Husband. Columbia, estamos vendo suas mensagens de pressão dos pneus, mas não copiamos a sua última. Positivo. Cessa toda a comunicação. De acordo com os dados recuperados, menos de um minuto depois, os jatos do sistema de controle por reação perdem a batalha e já não conseguem manter o Columbia e sua tripulação na rota. Se há deformação estrutural permanente por calor, ela torna totalmente impossível controlar o veículo. E é muito provável que ocorra um movimento de rolagem ou de cambalhotas, destruindo o veículo. Foi o pior que poderia ocorrer. Uma fenda no sistema de proteção térmica do ônibus espacial resultou numa catástrofe. Os destroços se espalharam por milhares de quilômetros quadrados. E 7 astronautas perderam a vida. É importante compreender os altos riscos dos voos espaciais e como tudo tem de estar absolutamente correto. Infelizmente, nós estávamos acostumados a presenciar uma série de milagres durante os quais, de muitas milhares de coisas que podiam dar errado, nada dava errado. Até que se chegou a um dia de má sorte. Os dados computados nos meses seguintes indicam que o dano causado à asa esquerda foi a causa do desastre. Um dano que ninguém identificou na época. Mas as perguntas persistem. Se os controladores de voo soubessem antes da reentrada que o Columbia havia sofrido um dano perigoso no seu sistema de proteção térmica, será que eles teriam encontrado uma maneira de salvar a tripulação? Quando o Columbia foi lançado ao espaço no dia 16 de janeiro de 2003, viu-se um pedaço de espuma caindo do tanque externo. Ele parece bater na parte inferior esquerda da nave, perto dos painéis de RCC do bordo de ataque da asa. Os analistas concluem que esse dano é mínimo, mas o Columbia é o ônibus espacial mais velho da NASA. Os painéis podem ser fracos ou ter tido sua resistência estrutural afetada pelo tempo. Talvez por isso o dano pode ter sido muito mais extenso. A pergunta persiste. Mesmo que os controladores da missão estivessem a par do dano antes de a nave retornar à Terra, eles poderiam ter salvo a tripulação? Em meados de 2003, as autoridades da NASA anunciaram que talvez tivesse sido possível enviar uma missão de resgate. O ônibus espacial Atlantis estava sendo preparado para seu próximo voo e poderia ser lançado rapidamente. Uma vez em órbita, o Atlantis poderia se encontrar com Columbia, que estava danificado. Mas passar uma tripulação de uma nave para outra em órbita é uma manobra complicada e perigosa. Nunca havia sido tentada antes. Até hoje não há como reparar as placas de cerâmica nem os painéis de RCC que protegem os bordos de ataque das asas com a nave ainda em órbita. Mas será que o Columbia poderia ter ancorado na Estação Espacial Internacional e esperar uma solução para o problema? Embora 95% das missões tenha a ver com a Estação Espacial, a última missão do Columbia não o levaria até ela.
A quantidade de combustível que havia a bordo não era suficiente para que ele subisse para uma órbita mais alta, onde fica a estação espacial. Eu creio que os voos futuros deverão contar com alguma capacidade para reparo na estação espacial. Terão de adotar procedimentos para prever uma missão de resgate ou ter combustível a bordo em quantidade suficiente para mudar de órbita e se encontrar com a estação espacial. A comissão que investiga o acidente com o Columbia apresentou um relatório preliminar com recomendações. Em primeiro lugar, deverão ser feitas imagens do ônibus em órbita. Essas imagens detalhadas, obtidas por satélites ou do solo, devem revelar, espera-se, qualquer dano crítico antes que seja tarde demais. A comissão recomendou também que a NASA implemente um plano integrado para a inspeção do sistema de proteção térmica, antes e depois de cada missão. Os cientistas e os engenheiros continuam a desenvolver materiais novos e mais resistentes para a proteção dos ônibus e veículos futuros das duras condições encontradas nos voos espaciais. Por enquanto, as 3 naves remanescentes Atlantis, Endeavour e Discovery permanecerão no solo. Enquanto se revê o futuro do programa de ônibus espaciais, não se poderá desprezar as realizações dos últimos 22 anos. O ônibus espacial é o veículo mais extraordinário da era espacial. E eu digo isso sem medo, porque eles voaram mais e são os únicos veículos que podem ser reutilizados. Nós levamos mais pessoas ao espaço, executamos mais experimentos científicos e trouxemos de volta mais resultados científicos do que qualquer outra nave que tenha sido enviada ao espaço. Coisas como o telescópio espacial Hubble não existiriam sem um ônibus espacial. O fato de astronautas poderem repará-lo em órbita permite que o Hubble continue a ser uma peça-chave para os cientistas que desvendam os mistérios do universo. As imagens espetaculares que ele nos envia permitiram que se estudasse de forma inédita a formação de nosso sistema solar e as origens da vida na Terra. Apesar dos riscos inerentes ao envio de pessoas ao espaço, os astronautas e os cientistas acreditam que os benefícios que resultarão da continuação da exploração do espaço são maiores do que os riscos a ela inerentes. Os humanos são curiosos. Nós gostamos de saber sempre o que se esconde por trás de cada morro. Isso vai fundo no nosso senso de humanidade e se um dia perdermos a atração pelo desconhecido, eu acho que reduziríamos nossas possibilidades e eu espero que isso não ocorra nunca. Enviar pessoas ao espaço nos permite fazer coisas que as máquinas não podem fazer. É importante ter uma pessoa lá para mexer nas coisas com suas mãos, para ver coisas com seus olhos, para raciocinar instantaneamente sobre o que ocorre com o seu cérebro. Não há computadores nem robôs que possam fazer isso. Mas o mais importante é que esses seres humanos podem retornar e nos explicar como é ser um explorador do espaço. É isso que realmente importa quanto a enviar pessoas ao espaço. O ônibus espacial já foi colocado em órbita 113 vezes. Infelizmente, 2 dessas missões terminaram em desastre. Mesmo depois do acidente com o Columbia e a trágica perda de sua tripulação de 7 pessoas, os dirigentes da NASA permanecem confiantes que o ônibus espacial voltará a voar em breve. Versão brasileira Sincrovídeo.